Aprovechando que están de pie, mis hermanos, Aproveitando que estão em pé, meus quiero irmãos, invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Isaías, quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, para que vayamos a nuestro último mensaje de la serie El Espíritu Santo. para que possamos ir à última mensagem da nossa série Espírito Santo. Aunque ya hemos entrado al mes de junio Mesmo que já entramos no mês de junho, y se suponía que esta serie era solo para mayo, e é suposto que esta série seria só para março, yo quise traer un quinto mensaje eu quis trazer uma quinta mensagem y al mismo le he titulado Ungidos para actuar. e a mesma tenho intitulado Ungidos para agir. Todos digan conmigo, ungidos para actuar. Todos digam comigo, ungidos para agir. Otra cosa buena de MAP es que aprendemos 2 idiomas aquí, ¿no? Outra coisa do mapa é que aprendemos 2 idiomas. Vamos a tener que agregar un tercero en cualquier momento. Vamos ter de acrescentar um terceiro em qualquer Gloria al momento. Señor. Si están en sus Biblias, Isaías 61. Se estão nas vossas Bíblias, Isaías 61. Dice así, leo en el nombre de Jesús. Diz assim no nome de Jesus. Primer versículo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se les dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Quantos dizem amém à palavra? Ocupen su asiento, hermanos, Podem ocupar o seu lugar, irmãos, y van a buscar en su Biblia en el Evangelio de Lucas. e vão procurar na sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos a tomar esta segunda lectura, Vamos tomar esta segunda leitura, como está indicado allí, Lucas capítulo 4, versículo 14, como está lá no ecrã, Lucas capítulo 4, versículo 14, que dice así, leo también en el nombre de Jesús. que diz assim, leio também no nome de Jesus. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluya. Amén a la palabra, hermanos. Aleluia, amém a palavra. Pero vamos a tomar una tercera lectura Mas vamos tomar uma terceira leitura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esta es más breve que las anteriores. Este é mais breve do que os anteriores. ¿Qué les parece si la leen conmigo, hermanos? O que acham se leem comigo, A ver, irmãos? los que saben español, lean Vamos ver conmigo. os que sabem espanhol leiam comigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Agora, os que sabem português vão acompanhar o nosso irmão Ezequiel. Amém. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Qué bueno que hay almuerzo después del culto. Que bom que há almoço depois do serviço. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diga glória a Deus. Amados hermanos, Queridos irmãos, vivimos tiempos donde las heridas del corazón, vivemos tempos onde as feridas do coração, la desesperanza o desespero y la opresión espiritual e a opressão espiritual son realidades muy presentes, são realidades muito presentes, realidades muy fuertes. realidades muito fortes. Y no solo aquí en Europa, sino en todas partes del mundo. E não só aqui na Europa, mas em qualquer parte do mundo. Hablando de enfermedades, por ejemplo, Falando de doenças, por exemplo, en estos días, como supieron, hemos viajado mucho nestes dias, como souberam, temos viajado muito y hemos encontrado gente enferma por todas partes. e temos encontrado pessoas doentes por todas partes. Allá en Brasil, incluso el líder de alabanza no llegó al Congreso Lá em Brasil, inclusive, o líder de louvor não chegou ao congresso y no teníamos la guitarra porque la guitarra era de su propiedad. e não tínhamos a guitarra porque a guitarra era dele. Entonces allá en la calle nos encontramos con una persona Então lá na rua encontramos uma pessoa que vio que éramos de otro país y nos hizo una entrevista que viu que éramos de outro país e fez uma entrevista, así con video, assim, com vídeo, y yo vi que traía una guitarra en su e automóvil vi que levava uma guitarra no seu carro. y le preguntamos dónde podíamos conseguir una guitarra E perguntamos onde podemos conseguir uma guitarra. y él nos ofreció la de él. E ele ofereceu-nos a Nos dele. dijo: el lunes la dejan en el hotel y yo la recojo ahí. Nos disse, a segunda deixam no hotel e eu vou recolher. Dios provee, hermanos. Deus ¿verdad que provee, amém? Pero me refería a que hay situaciones difíciles en todas partes hoy día. Mas estava a dizer que há situações difíceis em todas partes hoje em dia. Por esto que dice la Biblia, ¿verdad? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Por isto que diz a Bíblia que os mesmos padecimentos estão a cumprir-se no mundo todo. Pero hoy la palabra del Señor nos recuerda algo, Mas hoje a palavra de Deus lembra-nos algo. y es que hay un poder. E é que Aleluya. há um poder. Todos digan conmigo: hay un poder. Todos digam, há um poder. Hay un poder que sana, Há um poder que cura. hay un poder que liberta, Há um poder que liberta. hay un poder que restaura, Há um poder que restaura. hay un poder que transforma. Há um poder que transforma. ¿De qué poder estamos hablando? De que poder estamos a falar? El poder que viene del Espíritu O Santo. poder que vem do Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. El poder de Jesucristo. O poder de Jesus Cristo. ¿Cuántos adoran a Jesucristo? Quantos adoram a Jesus Cristo? El poder del Espíritu de Dios, O poder do Espírito de que Deus. no solo reposó en Cristo en su ministerio terrenal, Que não só repousou em Cristo no seu ministério terreno, sino que también ahora reposa sobre nosotros. mas agora também repousa sobre nós. ¿Cuántos lo creen? Quantos o acreditam? Si hay alguien que lo crea, Se alguém o acredita, te voy a invitar a que diga conmigo: convido-te a dizer comigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluya. Una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor está sobre mim. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Quantos o acreditam, Fue irmãos? lo que el Señor declaró. Foi aquilo que o Senhor declarou. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió O Jehová. Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Estas son palabras del profeta Isaías Estas são palavras do profeta Isaías que proféticamente describen la unción
o la misión del ungido, mejor dicho. que profeticamente descrevem a missão ou a visão do ungido. Y si ustedes quieren volver para Isaías 61 en sus Biblias, E se vocês querem voltar para Isaías 61 nas suas Bíblias, les invito a mirar ahí los verbos o los movimientos que hay. vos convido a olhar ali os verbos ou os movimentos que há. Isaías habla de dar, como habló también nuestro hermano Víctor aquí. Isaías fala de dar, como falou nosso irmão Vítor aqui. Habla de vendar, Fala de vendar, de proclamar, de proclamar, de consolar, de consolar, de libertar de libertar y de cambiar. e de mudar. En otras palabras, Em outras palavras, esta obra, esta obra, esta misión esta missão no es algo intelectual não é algo intelectual solamente, somente. es algo activo, diga activo. É algo ativo, diga Está ativo. llena de acción, hermanos. Está cheia de ação. Cuando el Espíritu de Dios viene, Quando o Espírito de Deus vem, como gracias a Dios ha estado viniendo sobre nosotros, como graças a Deus tem estado a vir sobre no nós, viene para quedarse quieto, não vem para ficar Él quieto. viene para actuar, Ele vem para agir. viene para actuar poderosamente, E vem para agir poderosamente. viene para que demos, Vem para que vejamos. viene para que proclamemos, Vem para que proclamemos. para que consolemos, Para que consolemos. para que sanemos, Para que curemos. para que libertemos Para que libertemos. y para que transformemos. E para que transformemos. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Isso é o que faz a igreja. ¿Está de acuerdo conmigo? Está de acordo comigo? No, yo quiero que ustedes imaginen un hospital de campaña. Agora eu quero que vocês imaginem hospital de No, campanha. no esos hospitales de concreto, de edificio, Não esses hospitais de concreto, de edifício, sino uno de tienda en medio de una zona de guerra. mas de tenda no meio de uma zona de guerra. ¿Han visto alguna película de guerra, hermanos? Tem visto algum filme de guerra Con soldados heridos que están llegando continuamente, com soldados feridos que chegam continuamente, puras urgencias, ¿verdad? com muitas urgências, não é? Puros casos de vida o muerte. Muitos casos de vida ou Y morte. los médicos que corren de un lado para otro, E os médicos que vão de um lado para o outro tratando de socorrer, a tentar socorrer, tratando de salvar alguna a vida. tentar salvar alguma vida. Pero hermanos, ¿qué pasaría Mas o que aconteceria si en ese hospital lleno de médicos, se nesse hospital cheio de médicos con título universitario médicos com títulos universitários y lleno de enfermeros bien entrenados, e cheio de enfermeiros treinados, todos los médicos y enfermeros estuvieran sentados tomando café, todos os médicos e enfermeiros estivessem a tomar café, ninguno quisiera atender a los heridos, nenhum quisesse atender, servir os feridos, ni siquiera tocarlos. nem tocá-los. Hermanos, ¿de qué serviría tener todos esos recursos De que serviria ter todos esses recursos humanos, profesionales, humanos, profissionais, si no hubiere voluntad de atender a los heridos? se não houvesse vontade de atender os feridos? Ya saben para dónde estoy yendo, ¿verdad? Já sabem para onde estou a ir. Así, lamentablemente, es la iglesia muchas veces. Assim, lamentavelmente, é a igreja muitas Incluso vezes. con los mejores recursos que se puede tener. Inclusive com os melhores recursos que se possam Y ter. no estoy hablando de esa camarita o de ese televisor. E não estou a falar dessa câmara, dessa televisão. Estoy hablando de los recursos que el Espíritu Santo nos da, Estou a falar dos recursos que o Espírito Santo nos dá, personal y colectivamente. pessoal e coletivamente. Muchas veces, sin embargo, nos negamos a hacer nuestra tarea. Mas muitas vezes recusamos-nos a cumprir a nossa tarefa. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Quantos dos que estamos aqui, por la razón que fuere, pela razão que fosse, nos hemos negado a atender un herido? nos temos recusado a atender um ferido? Hemos visto la llamada Temos visto a chamada. y hemos dicho, en otro momento le atiendo. Em outro momento eu atendo. Hemos visto por la mirilla la persona tocando en nuestra puerta, Temos visto pela porta a bater nela uma pessoa, pero no le hemos abierto. mas não temos aberto. Oh, hermanos, Irmãos, tenemos que dar gracias a Dios temos de agradecer a Deus porque hemos sido ungidos, por termos sido ungidos, porque nos hemos graduado de esta universidad, la Universidad del Cielo, por nos termos formado nesta universidade, na Universidade do Céu, porque todos los que han hablado nuevas lenguas aquí estamos graduados de esa universidad, gloria a porque Dios. todos os que estamos aqui que têm falado novas línguas, estamos formados dessa Pero ¿para universidade. qué se Glória a Deus. gradúa alguien, hermanos? Mas para que é formado alguém? Para ejercer. Para exercer. De nada sirve un título colgado en una pared De nada sirve um título colocado numa si parede la profesión no se ejerce.
ejerce. se a profissão não é Alguien exercida, tiene que decir amén. alguém tem de dizer amém. Hermanos, el poder de Dios Irmãos, o poder de Deus ha venido sobre nosotros, tem vindo sobre nós, pero no para que nos quedemos viendo el dolor ajeno, mas não para que fiquemos a ver a dor alheia, no para que nos quedemos observando cómo el mundo se muere sin Dios, não para que fiquemos a observar que o mundo morre sem Deus, cómo el cementerio acumula y acumula gente. como o cemitério acumula e traz mais pessoas. El Espíritu del Señor está sobre nosotros O Espírito de Deus está sobre nós, para que nos metamos entre la gente, para que entremos por meio das pessoas, para que nos involucremos en sus dolores, para que entremos nas suas dores, para que tengamos que ver con lo que les está pasando, para que tenhamos que ver com aquilo que lhes está a acontecer, que no nos agarre el espíritu de Caín, que não nos apanhe o espírito de Caim, fuera de las notas, fora das notas, que dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? que disse: sou eu por acaso guarda do meu irmão? ¿Cuál sería la respuesta de Dios Qual seria a resposta de a Deus esa pregunta? a essa pergunta? Claro que somos guardas de nuestros hermanos, Claro que somos guardas dos nossos claro irmãos. que es asunto de nosotros. Claro que é assunto nosso. Alguien alabe al Señor. Alguém louva a Deus. Hermanos, somos personal médico Somos o pessoal médico de este increíble hospital espiritual que es la iglesia. deste incrível hospital espiritual que é a igreja. Digan amén los enfermeros del Señor. Digam amém os enfermeiros do Senhor. Y algunos médicos que hay aquí digan amén también. E alguns médicos também digam amém. El Señor nos ayude. O Senhor nos ajuda. Pero somos personal médico del Señor. Mas somos o pessoal médico do Senhor. Y hay un mundo que agoniza. E há mundo em agonia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? O que vamos fazer? Mejor dicho, ¿qué vamos a ser? Melhor dito, o que vamos ser? Por supuesto, lo que el Señor nos dijo que debíamos ser. É claro, aquilo que o Senhor nos disse para sermos. Sal de la tierra. Sal da Diga terra. conmigo, sal de la tierra. O sal da terra. Aleluya. Luz de este mundo. Luz deste mundo. Alguien diga luz de este mundo. Alguém diga luz deste mundo. Esperanza al perdido. Esperança ao perdido. Respuesta al que no cree. Resposta àquele que não crê. Aleluya. Sanidad para el enfermo. Cura para o doente. Gloria a Dios. Consuelo para el abatido. Consolo para o Y abatido. todo lo que está ahí en Isaías E 61. tudo o que está ali em Isaías 61. ¿Están de acuerdo, hermanos? Estão de acordo, irmãos? Pero ¿cómo se es todo esto? Mas como é que nós podemos ser isto? ¿De brazos cruzados? De braços Este cruzados? es un mensaje práctico, hermanos. Esta é uma mensagem prática, No irmãos. voy a entrar en profundidades teológicas hoy. Eu não vou entrar em profundezas teológicas Hablemos hoje. de trabajo. Falemos de trabalho. Gloria a Dios. Hablemos de actuar. Falemos de agir. Todo el mundo diga actuar. Todos digam agir. Aleluya. Alguien mire a su hermano y dígale, tenemos que actuar. Alguém olhe para o seu irmão e diga: temos de agir. Aleluya. Iglesia MAP, tenemos que actuar. Igreja MAP, temos de agir. Tenemos que hacer algo. Temos de fazer algo. Así como Cristo lo hizo. Assim como Cristo ¿Qué fez. hizo Cristo, O que hermanos? fez Cristo? Él ejerció un ministerio en el poder del Espíritu. Ele exerceu ministério no poder do Espírito. Es de lo que nos habla Lucas 4, donde ya leímos. É daquilo que fala Lucas 4, onde já lemos. Si quieren regresar para esa segunda lectura, vayan ahí, por Se favor. querem voltar para essa segunda leitura, voltem ali. Y vean lo que dice específicamente Lucas 4:14. E vejam o que diz Lucas 4:14. 4:14 nos dice que Jesús volvió del desierto, del ayuno, en el poder del Espíritu, gloria a Dios. Diz que Jesus voltou do deserto do jejum no poder do Espírito. Esto significa, hermanos, que Jesús no solo comenzó su ministerio con una religión. Isto significa que Jesus não começou o seu ministério apenas com uma religião. Él tenía una religión Ele tinha uma religião, porque él era judío, porque ele era judeu, fue seguidor de Juan el Bautista foi también. seguidor de João Batista. Jesús, sin embargo, no inició apenas con eso. Mas Jesus, no entanto, não iniciou apenas com isso. Quiero decir, no se conformó con tener una religión apenas. Quer dizer, não ficou conforme com ter apenas uma religião. O sea, la religión no es mala, Ou seja, a religião não é má, pero es insuficiente. mas é insuficiente. Para lo que estamos hablando es insuficiente. Para aquilo que estamos a falar é insuficiente. Jesús tampoco se conformó con tener conocimientos. Jesus tampouco ficou conforme com ter apenas conhecimentos. De hecho, él tenía muchísimo conocimiento. De facto, ele tinha muito conhecimento. Con 12 años sorprendió a todos los sabios en Jerusalén.
Com 12 anos surpreendeu todos os sábios em Jerusalém. Es claro, Él era y es el dueño de todo el É conocimiento. claro, ele era e é dono de todo o conhecimento. Sin embargo, Jesús no se conformó con esas cosas. No entanto, Jesus não se conformou com essas coisas. Y Él fue al desierto a orar y ayunar por 40 días. ¿Cuántos conocen esta historia? E ele foi ao deserto a jejuar e orar por 40 dias. Quantos conhecem esta Y história? es en ese contexto de Lucas 4 en que Él regresa lleno del poder del Espíritu. E é nesse contexto que ele volta cheio do Espírito. ¿Por qué, hermanos? Por quê, irmãos? Porque su ministerio, Porque o seu ministério, más que cualquier otra cosa, mais do que qualquer outra coisa, dependería y dependió del poder del Espíritu dependeria e dependeu do poder do Santo. Espírito Aleluya. Santo. ¿Cuántos sienten el poder del Espíritu Santo? Quantos sentem o poder do Espírito ¿Cuántos pueden Santo? alabar a Dios en el poder del Espíritu Quantos Santo? podem louvar a Deus no poder do Espírito Aleluya. Santo? Gloria al Señor. Glória a Deus. Era imprescindible, hermanos, Era imprescindível, porque la necesidad que había en las personas alrededor porque a necessidade que havia nas pessoas em redor así lo exigía. assim o exigia. Ahí en la sinagoga de Nazaret, Lá na sinagoga de Nazaré, y hace unos años atrás, mi esposa y yo, hermano Gerson, hermana Ingrid, también estuvimos por allá, e lá eu e a minha esposa, o irmão Gerson, a irmã Ingrid, estivemos lá, a donde se supone que era Nazaret, onde é suposto ser Nazaré, porque ya no queda nada de esa ciudad pequeña. porque já não fica nada dessa cidade pequena. Fuimos también a un monte cercano, Fomos lá num monte que estava perto, donde se supone también que Jesús subió. onde é suposto que Jesus subiu. Y allí, hermanos, Él dice, verso 21, estoy en Lucas E 4, lá, irmãos, ele diz: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluya. Y Él leyó donde nosotros leímos en Isaías 61. E ele leu em Isaías 61, onde nós estamos. Y esto fue lo que conmovió a toda esa gente, hermanos. E isto foi o que comoveu todas essas pessoas. El hecho de que Jesús afirmara que Él era el cumplimiento de las O escrituras. facto de que Jesus afirmasse que ele era o cumprimento dessas O escrituras. sea, las palabras de Jesús no eran solo de un formalismo religioso como ellos estaban acostumbrados a oír. Ou seja, as palavras de Jesus não eram de um formalismo religioso como estavam acostumados. Era en realidad una proclamación de que el reino de Dios estaba entre ellos. Era na realidade que o reino de Deus estava entre eles. Yo no sé cuántos son conscientes de que el reino de Dios está entre nosotros aquí, Eu não hermanos. sei quantos são cientes de que o reino de Deus está aqui sobre nós. Alguien que lo crea, diga, Jesús está aquí. Alguém que o acredita diga, Jesus está No aqui. le vemos, Não o vemos. no le podemos palpar, Não o podemos tocar. pero le podemos sentir, Mas o aleluya. podemos sentir, aleluia. Cuando corremos, cuando saltamos, cuando gritamos. Quando corremos, quando saltamos, quando gritamos. No es que se nos aflojó un tornillo, hermanos. Não é que ficamos loucos. Aleluya, es porque la presencia del Señor está entre nosotros. É porque a presença de Deus está sobre nós. Póngase de pie si hay alguien que la está sintiendo. Fique esta em pé mañana. alguém se o está a servir. Gloria a Dios, alguien alábele. Glória a Deus, alguém que o louve. Eso fue precisamente Isso foi precisamente lo que Jesús les estaba diciendo. aquilo que Jesus estava a dizer. Ocupen su lugar, hermanos. Ocupem o seu lugar, irmãos. Y fue por eso que le quisieron apedrear E foi por isso que quiseram apredejá-lo desde ese monte. desde esse monte. Lo quisieron lanzar al vacío. Quiseram lançá-lo para o vazio. Porque lo que Jesús les estaba diciendo es, yo soy ese ungido del cual habla la palabra. Porque Jesus estava a dizer: eu sou esse ungido do qual fala a palavra. Y estoy aquí entre ustedes para sanar. E estou aqui entre vocês para curar. Estoy aquí para libertar cautivos. Estou aqui para libertar cautivos. Estoy aquí para traer el perdón de los pecados. Estou aqui para trazer o perdão dos Por pecados. supuesto, hermano, todo esto fue dicho y quedó escrito E é claro, irmãos, tudo isto foi dito e ficou escrito para nuestro ejemplo. para o nosso exemplo. ¿Qué es Jesús para nosotros? O que é Jesus para nós? ¿Un personaje histórico nada más? Uma personagem histórica, nada ¿Un mais? profeta? Um ¿Un profeta? maestro? Um mestre? Sí, es esas cosas. Sim, é essas coisas. Y es Dios, por supuesto. E é Deus, é Pero claro. en este contexto Él es nuestro modelo, gloria a Dios. Mas neste contexto, Ele é o nosso Lo modelo. que significa que Él quiere que vivamos igual que Él. O que significa que Ele quer que vivamos igual a Ele. Que hagamos lo mismo que Él Que hizo. façamos o mesmo que Ele fez.
fez, que hablemos como Él habló, que falemos como Ele falou, que miremos como Él miró. que olhemos como Ele En olhou. resumen, que seamos personas llenas del Espíritu del Em Señor. resumo, que sejamos pessoas cheias do Que Espírito do incluso Senhor. sin hablar, Que inclusive sem que falar, incluso sin mirar con estos ojos humanos, que inclusive sem olhar com estes olhos humanos, llevan el reino de Dios a donde quiera van. levam o reino de Deus onde quer que vão. Con su sola presencia en un lugar, Apenas com a sua presença num lugar, están manifestando el reino de Dios. estão a manifestar o reino de Están Deus. reflejando la gracia de Dios. Estão a refletir a graça de Están Deus. reflejando la misericordia, la bondad de Estão a Dios. refletir a misericórdia e a bondade de Deus. Me explico, hermanos. Estou a explicar-me, irmãos. Ser mucho más que creyentes de domingo, Ser muito mais do que crentes de sino domingo, gente de Dios. mas gente de Levante Deus. sus manos aquel que quiere ser gente de Dios. Erga as suas mãos aquele que quer ser crente de Deus. Gente de Dios. Gente de Deus. Aleluya. Que manifiesta visiblemente las obras de Que Dios. manifesta visivelmente as obras de Deus. ¿Se acuerdan cuando la gente no creía en Jesús, hermanos? Lembram-se quando as pessoas não acreditavam em Jesus? Y les decía Jesús, si no me creen por lo que les he dicho, E Jesus dizia: se não acreditam por aquilo que eu tenho dito, créanme por las obras que os he hecho. acreditem pelas obras que eu tenho feito. Porque nadie podía negar que aquel ciego había recuperado la vista, Porque ninguém podia negar que aquele cego tinha recuperado que a aquel visão, paralítico había vuelto a caminar, que aquele coxo tinha voltado a que andar, aquel leproso había sido limpio, que aquele leproso tinha sido limpo, que aquella niña había sido que resucitada. aquela Gloria a menina Dios. tinha ressuscitado. Glória a Deus. Están aquí, hermanos. Estão aqui, irmãos. Tenemos que manifestar la gracia de Dios Temos de manifestar a graça de Deus en acciones concretas. em ações concretas. Y solamente puede haber acciones concretas E só pode haver ações concretas si hay poder del Espíritu. se há poder do Espírito. Grandes y chicos, digan conmigo poder del Espíritu. Grandes e pequenos digam poder do Espírito. Me estoy acordando del apóstol Pablo. Estou a lembrar-me do apóstolo Paulo. Dicen que era un hombre pequeño. Diziam que era um homem pequeno. De hecho, Pablo significa pequeño. De facto, Paulo significa pequeno. Dicen que era un hombre ya con calvicie, careca, ¿no? Diziam que era um homem já com careca, Aleluya. Que no tenía mucha elocuencia. Él mismo lo dice. que não tinha muita eloquência. Ele mesmo Él diz. dice a los corintios, cuando estuve entre ustedes no usé elocuencia, Ele disse aos coríntios, quando esteve entre vocês, não usei eloquência, ni sabiduría humana, nem sabedoria humana, pero manifesté el poder de Dios. mas manifestei o poder de Aleluya. Deus. ¿Cómo, hermanos? Como, irmãos? Es lo que estamos diciendo. É o que estamos a dizer. Por medio de obras poderosas. Por meio de obras poderosas. Digan conmigo, obras poderosas, hermanos. Digam comigo, obras poderosas. ¿Cómo es eso posible? Como é isso possível? Oh, hermano, no es por nuestra preparación. Irmão, não é pela nossa La preparação. preparación ayuda, pero no es lo esencial A aquí. preparação ajuda, mas não é essencial Las aqui. obras de Dios As obras de se Deus pueden hacer se podem fazer por medio del poder de su Espíritu. por meio do poder do seu Espírito. Aleluya. Y tengo noticias para usted. E tenho notícias para Nosotros ti. ya hemos recibido ese poder. Já temos recebido esse poder. Dígaselo a alguien, ya hemos recibido ese poder. Já temos recebido esse poder. Tenemos poder para sanar, Temos poder para curar. tenemos poder para libertar, Temos poder para para libertar, expulsar demonios, para expulsar demônios, para detectar el engaño, para detentar o engano, para confirmar lo que es verdadero para confirmar o que é y verdadeiro para expandir el reino de Dios, e hermanos. para Aleluya. expandir o reino de Deus. Por eso Aleluia. dijo él, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, gloria a Dios. Por isso ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Preste mucho cuidado porque aquí está la transición del mensaje. Ouça com atenção porque aqui está a transição. El mismo Espíritu que ungió a Jesús, O mesmo Espírito que ungiu Jesus unge a la iglesia. unge a sua igreja. El mismo, diga el mismo. Diga, o mesmo. ¿Qué significa? Que estemos ungidos. O que significa que estamos ungidos? Oh, muchas cosas. Ou muitas coisas. Significa, entre otras cosas, que no estamos solos. Significa, entre outras coisas, que não estamos La sozinhos. iglesia no está sola, hermanos. A igreja não está sozinha. El pastor puede viajar. O pastor pode La hermana viajar. Isabel puede A viajar. irmã Isabel pode viajar. Los ministros pueden salir. Os ministros podem Pero la sair. iglesia nunca queda sola, hermanos. Mas a igreja nunca fica Porque sozinha. Cristo está con ella, gloria a Porque Dios. Cristo está com ela, El glória a Señor Deus. está aquí, hermanos. O Senhor está aqui. El Señor está aquí, O hermanos. Senhor está aqui, irmão. Y eso es
es todo lo que importa. Isso é tudo o que importa. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Así que no somos incapacitados, Então não somos incapacitados, sino todo incapazes. lo contrario. Pelo contrário, Hemos recibido poder. temos recebido poder. Pero el poder, hermanos, no es un fin en sí mismo. Mas o poder não é um fim em si mesmo. Hay quien quiere hacer un uso indebido del Espíritu Santo. Há quem quer fazer um uso indevido do Espírito Como Santo. quien emplea cualquier electrodoméstico de la casa. Como quem emprega qualquer eletrodoméstico da Ajá, casa. aparelho. Aparelho. Sí. La estufa para calentarse. A cozinha para aquecer. O la chimenea, A chaminé. no sé, bueno. Aleluya, la olla para cocinar, A panela para cozinhar. etcétera. Gracias por ayudar al intérprete. Obrigado por ajudar. Aleluya. Hermanos, no es así. El poder no es un fin en sí mismo. Irmãos, não é assim. O poder não é um fim em si mesmo. No es para mi placer, Não é para o meu aunque el prazer. Espíritu me edifica a mí también. Porque o Espírito me edifica a mim também. Pero esto de hablar en lenguas y esto de saltar y de correr, gloria a Dios, Mas isto de falar em línguas, de saltar e correr, glória no a Deus. acaba aquí el domingo más o menos a la 1 de la tarde. Não acaba aqui o domingo, mais ou menos à 1 da Esto tarde. tiene que seguir, hermanos, el resto de la semana. Alguien tiene que decir Isto tem amén. de continuar o resto da semana. Alguém El diga poder amém. que hemos recibido de Dios O poder que temos recebido de Deus es para ser testigos. é para ser testemunhas. Aleluya, diga conmigo testigos. Diga comigo testemunhas. Y no solo testigos con palabras. E não só testemunhas com En el palavras, mejor de los casos, ¿verdad? no melhor dos casos. Porque hay quien ni siquiera se atreve a testificar. Porque há quem nem sequer atreve-se a testificar. Pero para los que ya se atreven, gloria a Dios por los que ya se Mas atreven. por aqueles que já se atrevem, glória a Deus. Sin embargo, no es simplemente decir algo. Mas, no entanto, não é só dizer Hermanos, algo. nuestras vidas tienen que reflejar el poder de As Dios. nossas vidas têm de refletir o poder de Deus. Nosotros nos tenemos que levantar mañana lunes, diga lunes, Nós temos de acordar amanhã segunda, diga segunda, con la certeza de que algo sobrenatural va a ocurrir durante el día. com a certeza de que algo sobrenatural ocorrerá nesse dia. Y el martes lo mismo. E terça o mesmo. Y el miércoles lo mismo. E quarta o mesmo. Y todos los días como leímos el miércoles. E todos os dias, como lemos na quarta, En el culto de edificación. no serviço de edificação. Debemos andar en el Espíritu. Devemos andar no Espírito. Porque si no andamos en el Espíritu, Porque se não andamos no Espírito, hermano, ¿en qué andamos? em que andamos? Dígalo, Diga, fuerte. forte. ¿Y qué pasa con la carne? E o que acontece com a carne? Así sin anestesia, va para el infierno, hermano. Assim, sem anestesia, vai para o inferno. No soy yo el que lo dice, es la palabra del Señor. Não sou eu quem o diz, é Porque a ni palavra do carne Senhor. ni sangre heredarán el reino de los cielos. Porque nem carne nem sangue herdarão o reino Tenemos de que Deus. andar en el poder del Espíritu. Temos de hermanos. andar no poder do Espírito. Tenemos que reflejar con nuestra vida el poder de Dios. Temos de refletir com a nossa vida o poder de Deus. ¿Cómo se refleja? ¿Hablando? Como se reflete? A falar? No, con hechos concretos, hermano. Não, com fatos, com ações concretas. Allá hay un enfermo en el hospital. Lá há doente no hospital. Allá hay un atormentado en el hospital mental. Lá há doente mental no hospital. ¿Te acuerdas, Isabel, cuando teníamos cultos en el manicomio? Lembras-te, Isabel, quando tínhamos cultos no manicômio? Nosotros íbamos ahí con un buen grupo de hermanos. Mas nós íamos com bom grupo de Nos irmãos. metíamos en un manicomio Entrávamos num manicômio, donde a veces a la mitad del culto un loco quería matar al otro. onde às vezes na metade do culto louco queria matar Porque outro. hacer culto ahí, hermanos, es como meterse en un avispero. ¿Me Porque explico? fazer serviço ali é como entrar num avispeiro. Los demonios se alteraban, Os demônios ficavam alterados, pero no nos deteníamos. mas não parávamos. En una ocasión tuve que parar, sí, Numa ocasião tive de parar, porque sim, un loco se subió al techo del edificio porque louco subiu no teto y de do allá prédio se quería lanzar como de un tercer piso a la e calle. lá queria lançar-se do Tuvimos terceiro que andar ir à rua. personalmente a agarrarlo y meterlo otra vez al E culto. tivemos de ir pessoalmente a apanhá-lo e metê-lo Pero no culto. después de unos meses empezaron a tranquilizar. Mas depois de uns meses ficaram mais tranquilos. Y como al octavo mes de estar ahí, bautizamos a 9. E como no Aleluya. oitavo mês de estar ali, batizamos 9. Y hermano, entraban locos al agua, E irmãos entravam loucos na água. Malucos, loucos. pero salían sanos, hermanos. Mas ficavam curados. Salían con razón. Saíam com razão. Uno de esos 9 tenía sida cuando lo metía al agua. Desses 9 tinha sida quando entrou na água. Año 2004, 2005, por ahí. Ano 2004, Y 2005. yo no sabía que estaba enfermo de sida, E eu não sabia que estava doente de sida. pero el lunes lo llevaron a hacerse exámenes Mas na segunda fui fazer exames. y lo declararon libre completamente de HIV.
E o declararam livre de Y, HIV. y lo mandaron para su casa porque estaba sano, Mas o mandaram para sua casa porque estava del curado cuerpo y de la mente. do corpo e da mente. Hermano, ¿saben qué pasó con el manicomio? Irmão, sabe o que aconteceu com o manicômio? Quebró, Foi a falência. le arruinamos el negocio Arruinamos a la o- dueña. Falimos o negócio Porque hermanos, los locos recibieron liberación. porque os loucos receberam Den libertação. un aplauso a Cristo. Dê um si aplauso puede. a Cristo, o Senhor. Son hechos concretos, São ações concretas. así como los del libro de los Hechos de los Apóstoles. Assim como o livro de Atos dos Apóstolos. Se dice que Hechos de los Apóstoles debió llamarse Hechos del Espíritu Santo. Se diz que Atos dos Apóstolos devia chamar-se Atos do Espírito Santo. Y yo concuerdo con esa idea, E eu concordo com essa ideia, porque realmente la obra no la estaban haciendo los apóstoles solamente. porque na verdade a obra não estavam a fazer só os apóstolos. Era el Espíritu Santo a través de ellos. Era o Espírito Santo através Y deles. concuerdo con esa idea porque creo que nosotros no deberíamos conformarnos con tener ese libro nada más. E concordo com essa ideia porque acredito que não só deveríamos conformar-nos com esse livro, Sí, con leerlo o con memorizarlo. com lê-lo ou aprendê-lo, memorizá-lo. A ver, ¿cuántos saben cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles? Quantos sabem quantos capítulos tem Atos dos Apóstolos? No saben, hermano. Entonces, saben, que no hermanos. lo han leído. Então não leram. Y eso que les digo que lean Hechos de los Apóstoles. 28 capítulos. E olhem que eu digo que tem 28 capítulos. ¿Cuántos capítulos? Quantos? 28. ¿Cuántos van a leer los 28 capítulos? Quantos vão ler os 28 capítulos? Les felicito si lo leen. Vos parabenizo se o leem. Pero si hacen lo que les voy a decir ahora, los voy a felicitar más. Mas se fazem o que eu vou dizer agora, vou parabenizá-los mais. Escribamos el capítulo 29. hermano. Escrevamos o capítulo 29. El libro Hechos de los Apóstoles es el libro que no se terminó de escribir. O livro Atos dos Apóstolos é o livro que não acabou de ser escrito. Todos los otros libros tienen conclusión, pero este no. Todos os outros livros têm conclusão, mas este não. Termina diciendo que Pablo estaba haciendo algo, Acaba de dizer que Paulo estava a fazer alguma coisa, pero no tiene una conclusión. mas não tem uma A conclusão. ver, hermanos, vamos a generarle nuevo contenido, A ver, irmãos, vamos gerar novo conteúdo. así como en las redes sociales. Assim como nas redes sociais. Cuando alguien estudia, pone estudió en tal lugar. Quando alguém estuda, põe estudou em tal lugar. Se casa y pone se casó con fulano de tal. Casa-se e põe casou-se com tal. Ahí en el chisme book Lá no Fofoca Book. escribe, viajó a tal parte, Viajou a tal parte. se fue a vivir a tal país. Foi viver a tal país. Deberíamos estar escribiendo nosotros también el capítulo 29 de Hechos, hermanos. Deveríamos estar a escrever nós também o capítulo Sí, 29 de ¿cuántos Atos. dicen amén, hermanos? Quantos dizem amém? Porque lo que Dios anda buscando, Porque o que Deus anda à procura, lo que Dios quiere, hermanos, o que Deus quer es no cristianos pasivos é não cristãos passivos de domingo. de domingo. Y para algunos que me van a ver, algunos ni siquiera de domingo ya, E para alguns que estão a ver-me, se calhar nem de domingo. porque ya ni les vemos mucho por aquí. Porque já nem os vemos muito. No, 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 por no. aqui. Lo que Dios quiere es testigos activos. Não, o que Deus quer é testemunhas ativas. Testigos activos en Jerusalén. Testemunhas ativas em Jerusalém. O sea, en sus hogares. Ou seja, nos lares. ¿Cómo te portas en casa? Como te comportas em casa? ¿Qué andas hablando en casa? O que falas na tua ¿Qué casa? música escuchas en casa? Que música ouves em casa? ¿Qué programas ves en O casa? que vês na ¿Qué televisão? páginas visitas en casa? Que sítios web visitas? ¿Qué ejemplo eres para tus hijos? Que exemplo és para os teus filhos? Debemos ser testigos en Jerusalén, Devemos ser testemunhas em Jerusalém, en el hogar. no lar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, ¿te lo sabes? Necesitamos a Jesús. Alguien diga, yo necesito a Jesús en mi casa. Alguém diga, eu preciso de Jesus na minha casa. Entra en mi casa, Señor. Entra na minha casa, Jesus. Entra en mi vida, Señor. Entra na minha vida. Necesitamos también ser testigos en toda Judea. Precisamos também ser testemunhas em toda a Judeia. ¿Lo leyeron, hermanos? O leram, irmãos? Dice toda Judea. Toda a Judeia. Eso significa toda nuestra comunidad. Isso significa toda a nossa comunidade. Diga Gualba para Cristo, hermano. Diga a Gualva para Cristo, irmão Antônio. Diga Mercedes para Cristo, hermano Aleix. Diga Mercedes para Cristo, irmão Aleluya. Aleixo. Diga Casein para Cristo, hermanos. Aleluya. Diga Cacém para Cristo, Trajou-se irmãos. para Cristo. Trajou-se para Cristo. Sintra para Cristo. Sintra para Oeiras Cristo. para Cristo. Oeiras para Que Cristo. luz para Cristo. Que luz para Cristo. Toda Lisboa para Cristo. Toda Lisboa para Cristo. Gloria a Dios. No sé dónde estás viviendo, Gabriela, pero donde sea,
para Cristo también. Não sei onde estás a viver, mas Dios para bendiga a Cristo nuestra hermana também. Gabriela, gloria Deus a Dios. abençoe a nossa irmã. Aleluya. Y luego dice Samaria. E depois diz Samaria. Aleluya. ¿Qué significa Samaria? O que significa Samaria? Estoy en Hechos 1:8, hermanos. Estou em Atos 1:8. Son esos lugares alejados, São esses lugares son difíceis, esos lugares peligrosos, são esses lugares esos perigosos, lugares donde muy poca o ninguna gente quiere ir. onde muitas poucas pessoas ou ninguém quer ir. Mira, hay un pastor que nos está viendo todas las semanas. Olhem, há pastor que está a ver-nos todas as semanas. Saludos, Pastor José Díaz de Minas Gerais. Cumprimentos, pastor José Díaz de Minas Gerais. Llegamos allá a Río Pardo de Minas, donde él pastorea. Chegamos lá em Rio Pardo de Minas, onde ele é pastor. Hasta que usted cae en esa ciudad, hermano, Antes que tu entras nessa cidade, ni puede imaginar que ahí va a encontrar una ciudad. nem podes imaginar que ali vai haver uma cidade. Puros montes, sierras, bosques. Muitos montes, serras, bosques. Hicimos cientos de kilómetros. Fizemos muitos El quilômetros. hermano misionero Abrelino Alves hizo miles de kilómetros. O irmão missionário Aurelino fez milhares de quilômetros. Desde Río Grande del Sur hasta el norte de Minas Gerais. Desde Rio Grande do Sul até o norte de Minas Gerais. Aleluya. Seréis mis testigos también en Samaria, dijo el Señor. Sereis as minhas testemunhas também em Samaria. Y por último dice hasta los confines de la tierra. E por último diz até os confins da terra. Próximo mes, no, este mes nos va a visitar el evangelista Víctor Cerrato de Neste nuevo. mês vai vir o evangelista Vítor Serrato. Ese es de un novo. hombre que anda por todo el mundo, hermanos. Esse é um homem que anda por todo o mundo. Esta semana está en California, Nesta semana está na la Califórnia, próxima está en Bangladesh na próxima está na y Bangladesh, la otra va para Tailandia. na outra vai para Y Tailândia. así se la pasa, hermano. E assim anda. Y ya está en la lista para ir a Cabo Verde con nosotros en E septiembre. já está na lista para ir a Cabo Verde conosco em setembro. Segunda semana de septiembre, hermanos, vamos a ir a los confines de la tierra también. Segunda semana de setembro vamos ir até os confins da terra. Y le estamos diciendo al Señor 100 jóvenes bautizados en el nombre de E estamos a Jesucristo. dizer 100 jovens batizados no nome de Jesus Cristo. Aleluya. Aleluia! Testigos, Testemunhas, ungidos. ungidos. Aleluya. Y ya fuimos ungidos, hermanos. E já fomos ungidos. Pero la pregunta con la que quiero terminar es, ¿vivimos como ungidos? Mas a pergunta com a qual quero terminar é: vivemos ungidos? Permítanme dejarles algunos consejos para terminar. Permitam deixar-lhes alguns conselhos para No hay acabar. un buen mensaje si no hay un cómo. Não há uma boa mensagem se não há como. Para los que les gusta predicar aquí. Para aqueles que gostam de pregar aqui. Es bueno hablar del qué, del por qué, del para qué, É bom falar do quê, do porquê, do para de quê, la importancia que eso tiene. da importância daquilo que tem. Pero si no enseñamos cómo hacerlo a la gente, entonces no lo van a poder hacer. Mas se não ensinamos como o podem fazer, as pessoas não o vão fazer. Fue por eso que escribí este mensaje, hermanos. Foi por isso que escrevi esta mensagem. En primer lugar, debemos vivir con sensibilidad al Espíritu Santo. Em primeiro lugar, devemos viver com sensibilidade ao Espírito Santo. Y esto, por supuesto, no es algo fácil de conseguir. E isto, é claro, não é algo fácil de conseguir. Como dijo Pablo, no digo que yo lo he alcanzado, Como disse Paulo, não digo que eu o tenha alcançado, pero se trata de escuchar la voz del Señor. mas trata-se de ouvir a voz do Senhor. Hermano, ¿usted escucha la voz del Señor? Irmão, tu ouves a voz do Senhor? ¿Usted le pregunta al Señor cosas? Tu perguntas ao Senhor coisas? ¿Usted pide permiso al Señor Tu pedes permissão ao Senhor antes de dar cada paso? antes de dar cada passo? Miren, hermanos, en este viaje por 15 ciudades, Olhem, irmãos, nesta viagem por 15 cidades, con nuestro hermano Esteban com nosso irmão Estevão y antes con mi esposa Isabel, e antes com a minha esposa Isabel, hicimos oración en cada punto, fizemos oração em cada ponto, antes de salir, antes de sair, antes de llegar, antes de chegar, después de haber estado. depois de ter estado. Porque déjenme abrir un paréntesis. Porque deixe-me abrir Debemos parêntese. pedir dirección al Espíritu. Devemos pedir direção ao Espírito. Y después de haberla obtenido, debemos agradecerle por habernos las dado. E depois de tê-la obtido, devemos agradecer por ter dado. Nos encomendamos al Señor, Encomendámonos ao le Senhor, pedimos que nos dirija pedimos que nos dirija y luego también le agradecemos por las victorias que Él nos dio. e depois lhe agradecemos pelas vitórias que Ele nos deu. Por eso abrimos el servicio y cerramos el servicio con oración. Por isso abrimos e fechamos o serviço com Y oração. así también tenemos que abrir y cerrar cada día de nuestra E assim vida. também temos de abrir e fechar cada dia da ¿Están nossa conmigo, vida. hermanos? Estão comigo, irmãos? ¿Cómo se puede tener un ministerio ungido si no se es sensible al Espíritu Santo? Como
como podemos ter um ministério ungido se não somos sensíveis ao Espírito Santo? No se trata de hacer lo que me gusta, lo que quiero, Não trata-se de fazer o que eu gosto, o que eu quero. es hacer la voluntad de Dios. É fazer a vontade Diga de conmigo, Deus. voluntad de Dios. Diga comigo, bondade de Deus. Aleluya. Vontade de Deus. Bondad de Dios es lo más importante. En segundo lugar, hermanos, vivimos como ungido cuando tenemos valentía. Em segundo lugar, irmãos, vivemos como ungidos quando temos valentia. Está muy bueno danzar aquí, É muito bom dançar aqui, pero que no me lo agarre un testigo de Jehová allá afuera y lo dance a usted después. mas que não me apanhe uma testemunha de Jeová e o dance a você. Porque le habló de cualquier doctrina rara y usted ya no sabe lo que le va a decir. Porque ele falou de qualquer doutrina estranha e já não sabe o que dizer. Una vez me llamó un hermano asustadísimo allá en Colombia Uma vez me chamou um irmão lá em Colômbia, assustado, y era ministro e era ministro, y me dice, pastor, acá hay un sabatista e disse, pastor, aqui é um y sabatista. yo no sé qué decirle. Eu não sei o que Me dizer. está hablando de que tenemos que respetar el sábado y yo no sé qué responder. Está a dizer que temos de respeitar o sábado e eu não sei o que dizer. Y le digo, mándame la ubicación. E eu disse, manda o endereço. Y me mandó la ubicación y fui. E manda o endereço e eu fui. Y le prediqué al sabatista. E preguei ao Y sabatista. le expliqué por qué es que ya no guardamos el sábado, E porque estamos en la expliquei gracia. por que já não guardamos o sábado, porque estamos Y na cuando graça. salimos de ahí le dije, ¿aprendiste? E quando saímos de lá, disse, aprendeste? Tienes que aprender a defenderle el Evangelio. Tens de aprender a defender o Tienes que Evangelho. aprender a predicar las doctrinas del nombre de Tens de Jesucristo, aprender a pregar as doutrinas do nome de Jesus de la Cristo, llenura del Espíritu Santo, do enchimento do Espírito de la Santo, necesidad de la santidad interna y externa para ir al da cielo, necessidade interna e externa para ir ao céu, de la verdad del levantamiento de la da iglesia. verdade do levantamento da igreja. Alguien diga amén. Alguém diga amém. Eso es coraje, eso es valentía. Isso é coragem e valentia. Hermanos, allá afuera mienten y no se avergüenzan de mentir. Lá fora mentem e não se envergonham de mentir. Nos vamos a avergonzar nosotros del Evangelio, Vamos a que es la verdad. Vamos a envergonhar-nos do Evangelho, que é a verdade. Diga conmigo, Diga comigo. no me avergüenzo del Evangelio, Não me envergonho do Evangelho. porque es poder de Dios Porque é poder de Deus para salvación. para a salvação. Aleluya, nosotros tenemos el arma más poderosa de todas. Aleluia, nós temos a arma mais poderosa de hermano. todas. Alguien levante su Biblia. Alguém levanta a sua Bíblia. Esa es, hermano, Essa é, irmão, la palabra de Dios. a palavra de Deus. Y no tenemos que tener miedo, Não temos de ter medo. tenemos que hablar Temos de falar con firmeza, com firmeza, con autoridad. com autoridade. En tercer lugar, hermanos, cómo vivir como ungidos con una compasión activa. Como viver como ungidos é com uma compaixão ativa. Repítalo, por favor, compasión activa. Repita, por favor, compaixão ativa. O sea, no es sintiendo lástima de la gente. Não apenas. é a sentir pena pelas pessoas. Qué lástima, pobre, sin abrigo, Que pena, coitado, sem abrigo. descalzo, ¿no? Qué lástima, pobre drogadicto. Que pena, coitadinho, o drogado. Qué lástima, el recién divorciado, la recién divorciada. Que pena, o recém-divorciado, divorciada. Pero ¿qué vamos a hacer? Mas o que vamos fazer? Está bien sentir lástima Está bem sentir pena y decir pobrecito, pobrecita. e dizer coitado, coitadinho, Pero hermano, ¿qué coitadinha. sería de nosotros si Dios se limitara a sentir lástima de nosotros? Mas o que seria de nós se Deus se limitasse a sentir pena por Pero nós? cuando Él nos ve en necesidad, Mas quando Ele nos vê em cuando Él nos ve necessidade, desesperados, ¿cuántos han estado así alguna vez? quando Ele nos vê em desespero, quantos têm Pregunto, estado assim? ¿nos dejó Dios? Pergunto, nos deixou Deus? ¿Siguió de largo el Señor? Continuou para frente o ¿Se Senhor? apartó de nosotros, nos ignoró como a veces hacemos? Afastou-se, ignorou-nos? No, hermanos, dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. Não, irmãos, diz pacientemente esperei em Jeová. Y Él se inclinó a mí, E Ele inclinou-se a mim, oyó mi ruego, ouviu o meu, me sacó del pozo, tirou-me do poço, me sacó del lodo me tirou da lama y puso en mí cántico nuevo. e pôs em mim cântico novo. Alabanzas a nuestro Dios. Louvores a nosso Deus. Lo leímos esta mañana. O lemos nesta manhã. Y agrega el salmista, verán esto muchos y se alegrarán. E acrescenta o salmista: verão isto muitos e alegrar-se-ão. Compasión activa. Compaixão ativa. Y escuche bien lo último. E ouça bem o último: Fe en la transformación. fé na transformação. ¿Lo digo o no lo digo, hermanos? Digo ou não digo? A veces le colgamos carteles a las personas. Às vezes pomos cartazes nas pessoas. Le ponemos un anuncio, Colocamos um anúncio: caso perdido. caso perdido.
sin esperanza. sem esperança. Peor, Pior, a veces le ponemos la nacionalidad, às vezes colocamos a como si nacionalidade la persona de cierto país no se pudiera salvar. como se a pessoa de certo país não se pudesse salvar. No, es que este viene de... Ni lo traigas a la iglesia. Nem o tragas à igreja. No vale la pena andar haciendo todo ese esfuerzo. Não vale a pena fazer esse esforço todo. Hermano, ¿quién es el que salva? Irmãos, quem é que salva? ¿Yo soy el que salva? Eu salvo? ¿Tú eres el que salva? Tu salvas? No, alguien dígalo, Cristo es el que Não, salva. Cristo é que salva. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo é quem batiza com o Cristo Espírito es el Santo. que liberta, aleluya. Cristo é quem liberta. Cristo es el que transforma. Cristo é quem transforma. Cristo es el que sana. Cristo é o que Oh, cura. aleluya. Él es el que puede perdonar pecados, Ele é quem pode perdoar pecados. aún los peores. Ainda os Si piores. vuestros pecados fueren negros Se os nossos pecados fossem pretos como la grana, como a grana, si fueren rojos como el carmesí, se fossem vermelhos como o carmesim, vendrán a ser como blanca lana. virá a nascer como branca. Ese es el lana. poder del Espíritu. Esse é o poder do Y Espírito. nosotros tenemos que tener fe en que Él transforma. E nós Pónganse de devemos pie. ter fé em que Ele transforma. Estén de Fiquem pie, em pé. hermanos, por favor. Fiquem em pé, por favor. Alaben a Dios, hermanos. Louvem a Deus, irmãos. No. Alaben a Dios en serio. Não, irmãos, louvem a Deus a sério. Alabe al que transforma. Louve aquele que transforma. Alabe al que se compadece. Louva aquele que se compadece. Alabe al que nos llena de su poder. Louva aquele que nos enche do seu poder. Oh, gloria a Dios. Glória a Deus. Esto es, hermanos, como con el carbón. ¿Cuántos han usado carbón? Isto é como o carvão. Quantos têm usado o carvão? Allá en Sudamérica usamos más bien la leña. Lá na Sudamérica usamos melhor a lenha. Pero aquí vamos al Pingo 12 o al Lidl y compramos el carbón, ¿verdad? Aqui vamos no Pingo Doce, no Lidl e compramos carvão. ¿Qué hacemos con el carbón, hermano Antonio? O que fazemos com o carvão, irmão Antônio? Un buen asadito, ¿verdad? Ya me dio hambre. Bom churrasco. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿con un solo pedazo de carbón se puede encender un fuego? Com só pedaço de carvão pode-se acender fogo? ¿Se puede cocinar un rico lomo? Pode fazer-se Ya, bom pastor, no nos churrasco? torture más, por favor. No. Não. ¿Qué se necesita? O que se precisa? Muchos carbones. Muitos carvões. Y que estos carbones É que estes carvões estén juntos. estejam juntos. Porque ¿qué pasa si tú empiezas a sacar los carbones? Porque o que acontece se começas a separar os carvões? Ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? Que esse é o trabalho do diabo. Chismes, Fofocas, fuera de las notas. fora das notas, Divisiones, pleitos, divisões, envidias. lutas, El ciúmes. trabajo de él, porque él sabe que juntos, É trabalho dele, porque ele sabe que juntos. digan amén los carbones, Digam amém os carvões. Todos somos os carvões do carboncitos del Senhor. Señor aquí. Todos somos carvões do Senhor. cuando estamos juntos, Quando estamos juntos, diga juntos, diga juntos. nos calentamos, Ficamos quentes. nos encendemos, Nos acendemos. empezamos a resplandecer. Ficamos a resplandecer. Ahora es una brasa, Agora uma brasa. aleluya, ahora está encendida en el Agora poder está de Dios. aceso o carvão. Y despide un calor y una energía y una E é fuerza calor, uma energia, uma força tremenda. inigualável. Alguien alabe a Dios. Alguém louva a Deus. El carbón solito rápidamente se apaga, O hermano. carvão sozinho rapidamente Pero desliga. si los carbones se juntan, Mas se os carvões se se juntam, ponen de acuerdo, ficam de acordo, se avivan. avivas. Aleluya. Aleluia. Y como antes cantábamos, E como antes cantamos, este fuego no se apagará. este fogo não se apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Se o Senhor o tem dado, permanecerá. Y luego dice, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie me lo podrá quitar. Nem meu pai, nem a minha mãe, ninguém o poderá tirar. Aleluya. Pueblo de Dios, alábale. O povo de Deus louva. Somos ungidos. Somos ungidos. Somos ungidos Somos ungidos individualmente. individualmente. Pero para actuar juntos, Mas para atuar juntos, juntos es que somos poderosos. juntos é que somos Cuando la poderosos. iglesia se une, vamos a unirnos, Quando a hermanos. igreja é unida, vamos unir-nos. Dije, vamos a unirnos, hermanos. Disse, vamos a unir-nos. Vamos a dejar la queja. Vamos deixar a queixa. Vamos a dejar las indirectas en redes sociales. Vamos deixar as indiretas em Vamos a redes dejar, sociais. hermanos, esas cositas de niños. Vamos deixar estas coisas de crianças. Seamos espirituales. Sejamos espirituais. Seamos maduros. Sejamos
sejamos amadurecidos. Seamos gente del reino. Sejamos pessoas do reino. Seamos testigos. Seamos testemunhas. Seamos gente activa para Dios. Seamos pessoas ativas Y para hagamos Deus. que hasta el lugar más oscuro de Portugal Façamos com que o lugar mais escuro de Portugal sea iluminado por la luz del Señor seja Jesucristo. iluminado pela luz de Jesus Cristo. Pueden pasar, hermanos músicos. Podem passar, irmãos músicos. Aleluya. Aleluia. Fuimos ungidos para actuar. Fomos ungidos para atuar, Diga para agir. conmigo, ungidos para actuar. Diga comigo, ungidos para Y el agir. primer paso que vamos a dar es venir a este altar, hermanos, ahora. Rápido, O primeiro rápido. passo que vamos dar é vir a este altar rápido. Acérquense, por favor. Aproximem-se, irmãos, por favor. Hace muchos años, Há muitos anos, aún no estábamos casados, Isabel y yo, ainda não estávamos casados, Isabel e eu, allá por el año 90 y poquito. lá pelo ano 90 e pouco. En Uruguay se lanzó un tema para todo el año, creo que fue en el 92 o Em 93. Uruguai lançou-se tema para o ano todo, acho que foi no 92. Y el tema era: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O tema era: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e agirá. Literalmente extraído de Daniel 11:32. Literalmente tirado de Daniel 11:32. Daniel estaba proclamando a Israel como una nación que se iba a levantar de las cenizas. Daniel estava a proclamar como uma nação que ia levantar-se das cinzas. Y declaró que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. E declarou que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e agirá. En otras palabras, que ese conocimiento que tiene de Dios Em outras palavras, que esse conhecimento que temos de Deus se traduzca en acción, se traduza em ação, se traduzca en nuevas se almas. traduza em novas almas. Hay hermanos que tienen 5, 6, 7 años en la Há iglesia irmãos que têm 5, 6, 7 anos na y igreja nunca han traído un alma nueva a la e iglesia. nunca trouxeram uma nova alma à igreja. Mi pregunta es: ¿van a pasar otros 5 o 6 años hasta que se anime? A minha pergunta é: vão passar outros 5, 6 anos até que fique animado? ¿Cuándo es que va a comenzar? Quando é que vai começar? ¿Cuándo es que todo el conocimiento que ya tiene se va a traducir en acción? Quando é que todo o conhecimento que já tens vai ser traduzido em ação? ¿Para qué nos escogió el Señor, mis hermanos? Para que é que nos escolheu o Senhor, Para irmãos? que llevemos fruto. Para que levemos fruto. Sin fruto no nos vamos a poder presentar delante de Él. Sem fruto não vamos poder apresentar-nos diante dele. No se enoje conmigo, es que está escrito en la palabra. Não fique zangado comigo, está na palavra. El Señor viene a buscar un pueblo con fruto. O Senhor vem buscar um povo com fruto. Miren, este mensaje es así. Isaías lo anunció, Olhem, esta mensagem é assim. Isaías o anunciou, Jesús lo cumplió Jesus o cumpriu y la iglesia lo continuamos. e a igreja o continua. Digan conmigo, continuamos. Diga, continuamos. Porque la unción que hemos recibido de Él, aleluya. Porque a unção que temos recebido Levante dele, sus manos y reciba esa erga as suas unción. mãos e receba essa unção. No es una herencia para dentro de 1000 o 2000 años. Não é uma herança para dentro de 1000 ou 2000 anos. Es para ahora. É para agora. Alguien diga ahora. Alguém diga agora. Es para la semana. É para a semana. Es para el mes, es para el É año. para o mês, é para o ano. Le hemos pedido 15 bautismos al Señor este Temos año. pedido 15 batismos ao Y Senhor vamos a neste ano. lograrlos, hermano E vamos Nelson. consegui-lo, irmão. Aleluya, vamos a lograrlos, hermano Gustavo. conseguirlos, En el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus. No es una herencia teórica, Não é uma herança teórica. es una realidad presente, mis É uma hermanos. realidade presente, irmão. Pero tenemos que actuar. Mas temos de agir. Si el Espíritu del Señor está sobre ti ahora, O Espírito de Deus está sobre ti. ¿cuántos lo agora. pueden sentir? Quantos o podem sentir? Entonces también estás ungido. Então também estás Y si estás ungido, ungida, E se estás ungido, ungida. estás llamado. Estás chamado. Estoy usando palabras de mi esposa de hace unos días. Estou a usar palavras da minha esposa. Y si alguns estás dias. llamado, E se estás chamado, no te puedes quedar de brazos não podes cruzados. ficar de braços cruzados. Debes actuar para transformar vidas, Debes agir para transformar vidas. pero no con tu propio poder, E não pelas tuas próprias forças. no con tu carácter, Não com o teu caráter. sino con su inmenso mas com poder. o seu imenso Comienza a poder. levantar tu voz, iglesia Começa a amada, levantar a tua voz, igreja. y comienza a hacer un compromiso serio con Jesús. Começa a fazer um compromisso sério com Dile gracias por esta unción, Señor. Diz, obrigado por esta unção. Pero ahora voy a actuar, Señor. Mas agora vou agir. Gracias por ayudarme, Señor. Obrigado por ajudar-me, Senhor. Gracias por
consolarme. Obrigado por consolar. Gracias por bendecirme, Señor. Obrigado por bendicerme. Pero ahora quiero que me envíes. Mas agora quero que me envíes. Ahora quiero que me uses. Agora quero que me uses. Que así como me has sanado a mí, Assim como tens me curado a mim, me uses para sanar a me uses otros. para curar outros. Oh, yo también quiero ser parte Eu também quero fazer parte de esa historia. dessa história. De esa historia Dessa poderosa. história poderosa. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Gracias por tu palabra, Señor. Obrigado pela tua palavra, Senhor.